Queria começar por cumprimentar, agradecer a vinda de todos. Fico muito contente por ver a sala cheia, ou pelo menos quase cheia. É um bom sinal. Eu queria apresentar este evento de uma forma mais formal. A minha condição aqui é sobretudo, digamos, a oportunidade de lançar o tema e moderar este evento, mas eu queria começar por agradecer, ou enfim, por situar. Este evento é organizado no âmbito do LIP, portanto, do Laboratório de Ideias para Portugal, que o Partido Socialista, em boa hora, entendeu, enfim, lançar como iniciativa estratégica, no fundo, para, nos próximos anos, proporcionar a discussão e a reflexão em torno de temas estratégicos para Portugal. Eu julgo que esta oportunidade é ainda mais flagrante, tendo em conta os cenários europeus e internacionais que vivemos. Portanto, de facto, quanto mais próximos estivermos de uma reflexão crítica profunda sobre aquilo que é importante para o país, mais perto estaremos certamente do sucesso. Este evento é também organizado em parceria com o apoio da Fundação Friedrich Ebert, que eu gostaria também de agradecer, de reconhecer e de agradecer o apoio que deram. E, portanto, evidentemente que este acontecimento também não seria possível sem estas pessoas que estão aqui hoje, que se disponibilizaram também para trazerem um pouco do seu saber e partilharem connosco exatamente uma reflexão sobre aquilo que eu entendo serem dois eixos estratégicos para Portugal: a energia e a agricultura. Eu começo por dizer que eu não sou propriamente especialista nem em energia nem em agricultura. Pode parecer estranho fazer a sugestão, enfim, aqui a apresentação de um tema destes e, sobretudo, associar de uma forma até um pouco atrevida a energia e a agricultura. Normalmente eu, enfim, costumo fazer as minhas reflexões em volta das questões dos recursos, do território, do ambiente, e nunca a energia, nunca a agricultura tiveram tanto a ver com aquilo que é o ambiente, os recursos e o território. E, portanto, faz todo o sentido, do meu ponto de vista, conceptualmente, juntar estes dois eixos, discuti-los em conjunto e, particularmente, nos dias de hoje. Eu entendo que é cada vez mais importante percebermos quais são os cenários globais para a energia e para a agricultura, os enquadramentos que temos também ao nível europeu, os recursos que temos em Portugal. No domínio da energia, claramente que as questões de geoestratégia também são importantes, mas, sobretudo, eu entendo que é importante percebermos até que ponto é possível a sustentabilidade dos recursos naturais nacionais e dos recursos de uma forma geral, até que ponto a sustentabilidade é possível com maior eficiência e, de facto, com uma utilização racional dos recursos que temos, ou se não os tivermos, como é que os podemos obter por forma, de facto, a construir uma sociedade que é simultaneamente sustentável, mas também equilibrada e consegue oferecer bem-estar aos cidadãos. E, portanto, aproveitei a circunstância de ter uma pessoa, a disponibilidade do engenheiro Costa Silva, que é, de facto, enfim, engenheiro, tem um currículo, não sei se as pessoas têm nota biográfica disponível, mas é professor do IST, enfim, fez uma agregação em Planeamento e Gestão Integrada de Recursos Energéticos, uma licenciatura em Engenharia de Minas pelo IST, mestrado em Engenharia de Petróleos no Imperial College, em Londres, e doutoramento também numa parceria entre o IST e o Imperial College, sobre exatamente o desenvolvimento de modelos estocásticos aplicados aos reservatórios petrolíferos. É também o atual presidente da Comissão Executiva do Grupo Partex, portanto, desenvolvendo um conjunto de atividades exploratória e produção de petróleo e gás em vários territórios do mundo. É, do meu ponto de vista, em Portugal, uma das pessoas que consegue ter uma visão estratégica absolutamente extraordinária e global deste setor. E, portanto, eu pedi-lhe que estivesse connosco hoje e que fizesse uma breve reflexão sobre exatamente os cenários globais, a geoestratégia e, portanto, que opções estratégicas para Portugal neste domínio, tendo em conta
que o LIP tem também este horizonte construtivo ao longo da próxima década. Pedi também ao Dr. Capolas Santos, mais conhecido eventualmente aqui na sala, o eurodeputado do Partido Socialista, coordenador e porta-voz para os assuntos agrícolas do Grupo de Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. É vice-presidente da Comissão Política do PS desde 2006, foi secretário de Estado da Agricultura, ministro da Agricultura e no Parlamento Europeu é membro titular da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, presidente do Comitê Agricultura e Florestas do Intergrupo Alterações Climáticas, Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Também quero dizer que a agricultura, afinal, até está bem próxima destes temas. E relator, e também por isso a pertinência da sua presença aqui, para a reforma da PAC 2014-2020. Eu pedi-lhe expressamente que também nos anunciasse aqui um pouco, ou enfim, desvendasse um pouco do que será a próxima política agrícola comum e, de facto, como é que Portugal também deve perspectivar, em princípio, se tudo correr bem nos próximos meses, a sua política agrícola comum de uma forma agora diferente e também que tenha em conta o ajustamento da gestão agrícola ao território nacional. E depois, por último, agradeço a presença do Thomas, um colega biólogo que está na Universidade da Madeira, portanto, tem dupla nacionalidade, portanto, é um português e alemão, que há uns dias atrás tínhamos ficado zangados, mas agora perdemos, não é? Parece-me. Acho que ainda nos vamos encontrar na final do Euro 2012. É professor na Universidade da Madeira e tem um grande trabalho, um extenso trabalho, sobretudo nas questões da biologia marinha, mas também envolveu-se recentemente por também razões de cidadania, por se sentir especialmente motivado nos tempos de hoje para também intervir na Madeira, enfim, na política local. Ele está, portanto, coordena o Laboratório de Ideias do PS na área temática do ambiente no arquipélago da Madeira. Portanto, são estas pessoas que estarão connosco hoje. Eu quero, evidentemente, agradecer a todos e passar de imediato, portanto, sem mais considerações sobre o tema. Julgo que teremos a oportunidade, no fim, de perceber a pertinência até desta discussão simultânea dos dois eixos. Eu passava desde já a palavra ao engenheiro Costa Silva. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Desculpem falar de pé e quebrar um bocado aqui as regras do painel, mas eu sou professor e gosto mais de falar de pé, até para interagir com as pessoas. Portanto, a reflexão que vou apresentar aqui é uma reflexão dos últimos anos sobre a questão da energia e o desenvolvimento, portanto, das questões energéticas no mundo. Queria agradecer à doutora Helena Freitas o convite, é com prazer que estou aqui. Vou tentar enquadrar as questões energéticas. É impossível discutir o que se passa em Portugal em termos de energia sem vermos a situação internacional. Portugal não é uma ilha e nós temos de ter em consideração todas essas tendências, sobretudo estratégicas, e há muitas mudanças tectónicas e sísmicas que estão a ocorrer na matriz energética internacional. E a segunda questão, o caso de Portugal e o que fazer. Há uma interação muito forte entre o crescimento da população mundial, o crescimento do produto interno bruto e o crescimento de energia primária no nosso planeta. Até há muito poucos anos a história do nosso planeta está refletida aqui. Os 1.000 milhões de pessoas que habitam os países da OCDE produziam 3/4 do PIB mundial e consumiam mais energia primária que os 5,5 mil milhões de pessoas que habitavam no resto do mundo. 2008 é um ano histórico. Pela primeira vez o consumo de energia primária no resto do planeta ultrapassou a do consumo nos países da OCDE. E o ícone desta transformação é a China. No ano 2009 a China consumiu 2.250 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, 4% acima dos Estados Unidos. No ano 2000, portanto, 9 anos antes, os Estados Unidos consumiam mais do dobro da energia primária da China. Isto mostra, portanto, as mudanças sísmicas e tectónicas que estão a abalar e a mudar a matriz energética internacional. A segunda questão que é muito importante compreendermos, nós hoje consumimos por dia no mundo 85 milhões de barris de petróleo. Isto equivale a uma piscina olímpica que desaparece em cada 15 segundos. São 5.500 piscinas olímpicas por dia. E a isso acresce mais 300 mil milhões de pés cúbicos de gás, 14 milhões de toneladas de carvão, tudo num dia. Se olharmos para as perspectivas, em 2030 o planeta poderá consumir à volta de 115 milhões de barris por dia, mais 30 do que hoje.
Mas a questão fulcral aqui é que a Agência Internacional de Energia, em novembro de 2008, libertou um estudo em que pela primeira vez olharam para 800 campos de petróleo que estão em produção no mundo. E eles estão em declínio de 6,7% ao ano. Só para repor esse declínio nós precisamos de mais 45 milhões de barris por dia. É por isso que eu digo com muita clareza, isto não vai ser possível. Se nós não mudarmos a nossa matriz energética, não vamos conseguir responder à expansão económica e à expansão demográfica. Não podemos ignorar que em cada ano há mais 80 milhões de pessoas na população do planeta. Não podemos ignorar que em 1950 o PIB mundial era de 5 trilhões de dólares e em 2010 atingiu 50 trilhões de dólares. Cresceu 10 vezes em 60 anos. Nunca antes na história nós tivemos um grau de desenvolvimento económico como este e uma expansão demográfica tão acelerada. E em termos da expansão demográfica, queria só acentuar que a raça humana demorou 250 mil anos a chegar aos 1.000 milhões de pessoas no planeta. E demorou apenas 12 anos a passar dos 5 para os 6 mil milhões de pessoas e apenas 12 anos a passar dos 6 para os 7 mil milhões de pessoas. O ponto seguinte que queria enfatizar, durante o choque petrolífero de 2007 e 2008, e irei mencionar estes 3 fatores cruciais. O primeiro é a globalização da procura mundial de petróleo. No passado, o Japão, a Europa e os Estados Unidos eram o motor da procura mundial de petróleo. Já não é assim. Podem ver que entre 2000 e 2007, 85% do crescimento da procura mundial veio dos países emergentes. Há uma mudança completa no padrão. O segundo ponto é a volatilidade dos preços. Em 1998, o preço de um barril de petróleo era menos de 10 dólares. Em 2008, em julho, atingiu 147 dólares por barril. Isto é, cresceu 14 vezes em 10 anos. E nós temos uma imensa volatilidade nos mercados que afeta tudo o que tem a ver com o planeamento e o desenvolvimento dos recursos. O terceiro é a financialização do petróleo. O petróleo é hoje não só uma matéria-prima estratégica, é também um ativo financeiro. Isso trouxe para o mercado hedge funds, fundos financeiros, bancos, várias instituições financeiras que complexificam e muito a dinâmica do mercado. O ponto seguinte, e é isto que eu acho extremamente importante também retermos, é quando os mercados funcionam, como é que eles respondem. Nos Estados Unidos, no decorrer da crise de 2007-2008, as companhias independentes e de média dimensão descobriram um recurso extraordinário que é o chamado shale gas. Nós em português traduzimos por gás de xisto, não é uma tradução muito correta, mas isto significa gás que foi gerado na rocha-mãe, normalmente é um xisto argiloso com uma certa porcentagem de matéria orgânica, mas ficou retido na rocha-mãe. Até agora o paradigma da indústria é ir buscar as rochas reservatório, para onde os fluidos gerados nas rochas-mãe migram. Isto são fluidos que ficaram na rocha-mãe e até hoje não sabíamos que havia reservas consideráveis quer de gás, quer de petróleo na própria rocha-mãe. Eles descobriram uma técnica que combina furos horizontais com fraturação hidráulica. A produção dos Estados Unidos em 2008 cresceu 7,5% a produção de gás. Em 2009 cresceu 13,5%. Os Estados Unidos rapidamente ultrapassaram a Rússia, são hoje o maior produtor mundial de gás. E o que é que eu quero acentuar aqui? A lei, o Energy Act nos Estados Unidos tem estímulos, tem incentivos para as companhias que descobrem novas reservas e novos recursos. E isso é extremamente importante, porque vemos a resposta que o mercado, quando é bem regulado e quando os incentivos existem, os design mecanismos, pode funcionar. E isto leva-nos àquilo que chamo os fatores que mudam o jogo. É como num jogo de futebol, de repente há uma jogada, um golo e muda o jogo. Quais são os energy game changers neste século? Temos aqui 4 identificados e vou referir mais 2. O primeiro é exatamente a revolução do shale gas. E porquê? Porque nós temos de reservas convencionais de gás no mundo 180 trilhões de metros cúbicos. Mas as reservas de shale gas, reparem, podem ir entre 60% a 250%. Nós podemos chegar a mais de 500 trilhões de metros cúbicos. E é por isso que nos Estados Unidos já se fala da gaseificação da economia americana, de uma resposta sem precedentes que pode realmente balancear as coisas. Depois é o desastre da BP no Golfo do México, no Poço Macondo. A grande resposta para a expansão demográfica e a expansão económica é a mineração dos oceanos. Mas nós temos que ter muito cuidado em relação aos oceanos. O oceano é um componente vital do clima do planeta e, portanto, isto mostra que a mineração dos oceanos, que já é feita pela indústria petrolífera desde há algumas décadas, tem que se ter cuidados em termos da regulação para evitar acidentes e catástrofes como esta. O terceiro elemento é o Iraque, que vai sextuplicar a sua produção nos próximos 5 anos, e o outro é a mudança do poder para a área do Pacífico, sobretudo do poder económico. Mas há 2 fatores subsequentes. O outro é a revolta árabe, portanto, a primavera árabe,
que começou a ocorrer em dezembro de 2010, atingiu praticamente todos os países do norte da África e depois da Península Arábica. E atenção, no caso de Portugal, 45% do nosso gás vem da Argélia. É um milagre para mim até hoje a Argélia não ter sido tocada pela revolta árabe. Eu não sei quais são as respostas que o país tem em termos de segurança. As reservas estratégicas do país dão para 22 dias. E, portanto, este é um problema seríssimo de segurança energética que nós poderemos ter. Mas a revolta afetou sobretudo o Egito. O Egito produz 780 mil barris de petróleo por dia, mas a maior parte é para consumo doméstico. Portanto, os preços não foram muito afetados. Subiram entre 1 a 2 dólares. Mas depois foi a Líbia. A Líbia produzia 1,6 milhões de barris, produz óleo muito leve, que é muito apreciado pelo mercado, e é evidente que quando a revolta chegou à Líbia, os preços tiveram um crescimento da ordem dos 14, 15, 16 dólares. Os mercados têm esta síndrome que vem da Primeira Guerra do Golfo. Quando há rupturas na produção de um grande país, os preços sobem rapidamente. Nos primeiros 3 meses a seguir ao desenvolvimento da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, os preços subiram cerca de 150%. Mas o grande problema é que a revolta árabe chegou à Península Arábica, que com o Iraque e o Irão concentra cerca de 70% das reservas mundiais de petróleo. E a Arábia Saudita hoje tem um arco de instabilidade que vai do Iémen até ao Bahrein, até ao norte. Toda a Península Arábica está em grande convulsão. A província oriental, onde se concentram os grandes campos de produção da Arábia Saudita, que é a província de Qatif, tem cerca da maioria da população, 80% a 90% são xiitas, muito ligados ao Irão, e há, portanto, uma convulsão aqui muito forte, que pode ser significativa em termos de futuro. O outro, e este é o 6º fator que pode mudar o jogo, é o desastre nuclear que ocorreu no dia 11 de março de 2011 no Japão. Nós não sabemos ainda hoje tudo o que ocorreu. Portanto, houve a explosão do reator 1, do 3 e do 4, houve uma nuvem radioativa que se criou. Nós estamos a verificar agora, através dos estudos e das análises da Comissão Independente esfiada pelo Yoshi Funabashi, que tem publicado vários artigos sobre o desenvolvimento desta questão, e ele diz que o primeiro-ministro japonês na altura, o Naoto Kan, pediu à sua equipa que lhe identificasse o pior cenário. E o pior cenário que na altura identificaram foi uma explosão de hidrogênio num dos reatores, com seguida uma sequência de explosões, e a nuvem radioativa que se criou dirigir-se para o sul, para Tóquio, onde obrigaria à evacuação de 30 milhões de pessoas concentradas na grande área metropolitana de Tóquio. E o Yoshi Funabashi diz no seu relatório, e isto não aconteceu por uma razão, é que Deus é japonês. Ele usa estas palavras. E eu, como não sou religioso, embora tenha muito respeito por todas as religiões do mundo, tentei compreender o que ele queria significar. Ele queria significar 2 fatores. Nos 4 dias subsequentes ao desastre, o vento soprou para o Pacífico e não para o Sul. Portanto, a nuvem radioativa não se dirigiu para Tóquio. E o segundo elemento, que é absolutamente miraculoso, digamos assim, é que durante o tsunami e depois o sismo, houve uma fratura que ligou o reator 4, que na altura é o mais danificado, com o mar. E o reator 4 sofreu uma espécie de arrefecimento improvisado, criado por estas circunstâncias. Mas isto mostra que a energia nuclear, que é uma energia importante, nós não podemos esquecer que 16% da eletricidade que consumimos no mundo provém da energia nuclear, há mais de 400 reatores a funcionar, mas, portanto, há questões de segurança que são importantes. Já tínhamos compreendido isso desde a falha em Three Mile Island em 1979, portanto, os sistemas complexos falham de forma complexa. E nós temos que viver e, portanto, atalhar essas condições. Quem é que respondeu à falha da energia nuclear no Japão? O mercado do gás. Hoje transportamos gás, quando é liquefeito, ele ocupa um volume que é 300 vezes menor que o que ocupa como gás e podemos transportar para qualquer parte do mundo. E os mercados, sobretudo do Oriente e da Bacia Atlântica, responderam e colmataram a falha da energia nuclear no Japão. Mas atenção, ainda hoje 52 dos 54 reatores nucleares japoneses estão paralisados. O ponto seguinte tem a ver com o que se passa no Estreito de Hormuz. Periodicamente vêm às nossas notícias. Nós temos aqui, separados por poucas centenas de quilómetros, o maior campo de petróleo do mundo, que é o campo de Ghawar, na Arábia Saudita, e o maior campo de gás no mundo, que é o North Field, no Qatar. Mas a maior parte desta produção tem que passar pelo Estreito de Hormuz. E nas partes mais estreitas há 40 quilómetros de largura. E o que é que se passa? E por isso é que é importante em relação à matriz energética mundial. 82% do petróleo importado pelo Japão passa pelo Estreito de Hormuz, 82% da Coreia do Sul,
42% da China, 21% dos Estados Unidos, 20% da Europa. É por isso que o encerramento deste estreito significa a paralisação da economia japonesa e sul-coreana e a semi-paralisação da economia americana, europeia e, portanto, é uma espada de Damócles que está sobre o sistema energético internacional. O ponto seguinte, e para terminar esta primeira parte, para vos dizer que há uma nova ordem financeira no nosso planeta. Nunca antes na história houve uma transferência tão maciça de recursos financeiros dos países consumidores de petróleo para os países produtores de petróleo. Isto é um estudo da revista Petróleo Economist entre 2007 e 2009. Aqui são os maiores consumidores de petróleo do mundo, os Estados Unidos e o Japão à cabeça. Os 6 maiores pagaram entre 2007 e 2009 1,8 trilhões de dólares aos 6 maiores consumidores do mundo, representados à cabeça pela Arábia Saudita e pela Rússia. E esta transferência é preocupante porque o Bank of International Settlements, o BIS, fez um estudo do mapeamento destes recursos e 70% destes recursos financeiros não regressam à economia. São investidos em projetos megalómanos, em projetos que não têm a ver com a economia produtiva. Isto provoca estrangulamentos adicionais no sistema internacional. Quais são as consequências deste clima de altos preços do petróleo? Nós conhecemos muito bem. Erosão na zona euro, por cada 8 dólares de aumento, há erosão de cerca de 0,3% do PIB. Há uma redução do rendimento disponível para a família e para as empresas. Há maiores custos de produção, maiores custos das commodities, inflação mais elevada, aceleração do processo de transferência da riqueza para os países consumidores. E fundamentalmente, para terminar esta primeira parte, não posso deixar de referir a ameaça climática. Esta ameaça, agora com a crise económica e financeira, desapareceu um pouco das preocupações, mas ela é muito séria. O químico sueco Arrhenius, em 1896, foi o primeiro cientista do mundo que relacionou a temperatura do nosso planeta com a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E ele disse que no dia em que essa concentração duplicar, a temperatura do planeta pode aumentar entre 3 a 4 graus centígrados. Reparem que antes da Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono era 280 partes por milhão. Hoje vamos a caminho das 400 partes por milhão. Se chegarmos às 560 partes por milhão, as previsões da Arrhenius estão em consonância com os mais modernos modelos climáticos. E o mundo acordou para esta ameaça em março de 2002, quando a revista Time publicou na sua capa uma fotografia absolutamente extraordinária do glaciar Larsen B da Antártida. O glaciar Larsen B tinha na altura 3.300 km² de blocos de gelo que se fraturaram. E vemos um imenso exército de blocos de gelo que se dirigem a caminho do oceano. Confirma outra teoria, de 1956, do geólogo britânico Gordon Poddin. Ele disse que quando a temperatura da Terra aumentar, pode-se criar nas calotes glaciares uma pequena camada de água que provocará o movimento de grandes massas de gelo em direção ao oceano. Se nós analisarmos a topologia do nosso planeta, as maiores cidades do mundo e 1/3 da população mundial vive entre o nível do mar e cerca de 9 metros. E a quantidade de gelo que existe na Antártida e na Groenlândia, se houver de gelo, é suficiente para fazer subir o nível do mar de cerca de 6 metros. Por isso é que estas questões são questões muito sérias e muitas vezes nós vemos tratadas de uma forma muito leviana, mas elas têm a ver com a sustentabilidade da vida do nosso planeta e com o nosso futuro e que não podemos ignorar. Irei passar agora à segunda parte da apresentação. Peço desculpa. E, portanto, é basicamente o que é que nós temos no nosso país. Nós falamos muito do nosso déficit externo. O nosso déficit externo está estruturalmente ligado à fatura energética. Reparem que no ano 2008 nós pagamos 8,2 mil milhões de euros só pela importação de petróleo, gás e carvão. Chegamos a 8 mil milhões em 2010, em 2011, portanto, eventualmente aumentou a fatura energética. E, portanto, isto é uma espada de Damócles que existe sobre a competitividade da economia e sobre a competitividade das empresas portuguesas. Mas se olharmos para o consumo de petróleo, nós atingimos um pico em 2005, cerca de 330 mil barris por dia, e hoje estamos a consumir cerca de 270 mil barris de petróleo por dia. Quer dizer, o efeito das apostas, e que foram muito corretas, nas energias renováveis, que foram feitas em Portugal e que hoje em dia estão sob um ataque cerrado, e eu penso que é um ataque muito leviano. Portanto, essa aposta
implicou a diminuição das importações de gás e de carvão para a geração de eletricidade. Nós vemos esta tendência de declínio do consumo de petróleo, mas é evidente que esta tendência foi sobretudo depois acentuada pela crise económica e financeira. Mas verificamos também a mesma coisa relativamente ao consumo de gás natural. Nós consumimos hoje à volta de 4,6 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Já atingimos um pico de 4,6 e ele também está em declínio. Quando olhamos para o peso da importação dos produtos energéticos no PIB, nós verificamos em 2008 ele foi de cerca de 6,2%. É excessivamente elevado. E esta questão tem a ver com aquilo que considero o principal problema energético do país, que neste debate todo que existe sobre a energia, raras vezes é tocado, que é o problema dos transportes em Portugal. Os transportes em Portugal consomem 36% da energia primária e, portanto, em relação aos transportes, muito pouco tem sido feito para mudar o paradigma e, portanto, dentro da questão do eixo estratégico da energia para Portugal, a mudança do paradigma dos transportes e, sobretudo, a organização das grandes cidades é crucial. Quando olhamos para as fontes de energia primária, por exemplo, em 2010, nós vemos que o carvão representou 8%, o petróleo 43%, o gás natural 20%. Quer dizer, os combustíveis fósseis ainda têm um peso na nossa matriz energética de 71%. Mas em 2005 o peso era de 83%. Portanto, isto mostra que a aposta nas energias renováveis funcionou, diminuiu a dependência energética, mas ainda há muito a fazer. Em média, os países europeus têm uma dependência de cerca de 40% a 50%, nós vamos aqui em 71%. E, portanto, em termos do eixo estratégico para Portugal, o que é que nós podemos fazer? Temos que apostar nos nossos recursos endógenos. Portanto, as prospecções que estão a existir, quer no offshore português para petróleo e para gás, são muito importantes. Sobretudo no Algarve há uma similaridade geológica muito grande entre a geologia do Algarve e a do Golfo de Cádiz, onde a Repsol descobriu o campo de Poseidon e produziu o gás de Poseidon. Portanto, é muito importante, porque produzindo recursos endógenos, se nós descobrirmos gás, nós podemos atenuar e muito esta fatia, que representa ainda hoje 20%, e eventualmente substituir o carvão. Portanto, é uma ideia crucial ver e mapear os recursos endógenos. E muitas vezes as elites políticas que têm governado Portugal não olham para esta questão. Parte-se de um pressuposto que é muito confortável para todos, não temos recursos. Então vamos apostar divisas para importar esses recursos energéticos. E isso, como vemos, é uma espada de Damócles que está sobre a economia do país. Portanto, os três eixos que eu vejo em termos de políticas estratégicas para o futuro, para o presente e para o futuro, o primeiro tem a ver com a geração elétrica e térmica. Eu acho que o país, se fizer um esforço para mapear os seus recursos, apostar nesses recursos, nós podemos ter um modelo de geração elétrica e térmica no país, baseado sobretudo nos recursos endógenos. Na matriz que mostrei há bocado, as energias renováveis já representam hoje 28% do consumo da energia primária. Portanto, mostra que esta aposta está a crescer e, evidentemente, há problemas com a competitividade de algumas delas, mas eu prefiro que o meu país invista nos recursos endógenos, crie indústrias nacionais, dê emprego, estimule valor, adicione competitividade, do que apostar todos os recursos na importação cega do exterior. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que me parece crucial. O outro é o dos edifícios, e voltamos a uma das questões mais importantes que nós temos na política energética, que é a questão da eficiência energética. Nós temos mais de 3,5 milhões de edifícios em Portugal, consomem 21% da nossa energia. E, portanto, em relação aos edifícios, uma política de eficiência energética, sobretudo na contextualização dos novos edifícios, depois da escolha dos equipamentos, no trabalho com os cidadãos para se racionalizar a utilização da energia, pode melhorar e muito. Dou-vos só um exemplo da iluminação. A nossa civilização passou décadas e décadas a depender, em termos de iluminação, das lâmpadas incandescentes convencionais. Nas lâmpadas incandescentes convencionais, elas só aproveitam de forma útil 5% da energia. 95% é desperdiçada. É um dos grandes símbolos do desperdício energético. E nós hoje já temos lâmpadas muito mais eficientes que podem mudar tudo isto. E a aposta aqui implica, a meu ver, uma diminuição entre 20% a 25% do consumo da energia atual neste subsetor. Mas o grande problema reside na questão dos transportes. Nós, e irei mostrar uma figura para mostrar o desperdício que nós temos no sistema de transportes do país. Dos 8 mil milhões de euros da nossa fatura energética, mais de 6 mil milhões de euros são para a aquisição de petróleo que alimenta o sistema de transportes nacional. E, portanto, a maneira como as nossas cidades são organizadas é irracional.
E, portanto, há um desperdício colossal. A eficiência dos motores de combustão interna foi avançando, é hoje de cerca de 28% a 30%. O que significa que, em situações normais, estes motores só aproveitam 30% do combustível que é fornecido. Mas quando nós estamos nas nossas cidades, no para-arranca, a eficiência é de 15%. 85% dos recursos são pura e simplesmente desperdiçados. Se fizerem as contas, são 2,5 a 3 mil milhões de euros por ano que nós atiramos pura e simplesmente pela borda fora, porque não temos um planeamento integrado das cidades, uma aposta nos transportes públicos, uma consciencialização dos cidadãos, a mudança do sistema de vida que nós temos hoje no país. O que fazer, portanto? Eu penso que um plano nacional para a racionalização da energia é crucial. Isto já foi tentado várias vezes, mas falha sempre num ponto. Há uma dissonância completa entre a retórica das elites políticas e depois o comportamento dos cidadãos. E, portanto, os cidadãos, eu até penso que nós temos um povo extraordinário que, quando sente que as questões são importantes, se mobiliza e, portanto, é preciso falar, explicar, para racionalizar o uso da energia e aí podemos fazer muitas coisas. Depois é a aposta clara no cluster das energias renováveis. Portanto, apesar de toda a campanha um pouco leviana que foi feita contra as energias renováveis, é evidente que elas têm que ser competitivas, mas não há na história da energia, a começar pelo petróleo, nenhuma que se tenha imposto no sistema energético internacional sem ter uma fase inicial de apoio. E, aliás, o petróleo triunfou com a grande decisão do Winston Churchill, em 1911, que transformou o petróleo no combustível para abastecer a Armada Britânica, em substituição da hulha que vinha na altura do país de Gales, e, portanto, propulsionou, digamos, esta forma de energia. Porque, na altura, tudo aquilo que se discute em relação às energias renováveis, discute-se sobre o petróleo. E, atenção, o petróleo levou mais de 50 anos a impor-se na matriz energética internacional. Não é de um dia para o outro, apesar das suas qualidades e da sua versatilidade. O novo modelo de transportes que mencionei, a questão da eficiência energética, que é crucial e muitas vezes tem ficado na gaveta, nós não conseguimos transpor, digamos, tudo aquilo que podemos fazer para realmente ser assimilado pela sociedade e transformado, e depois o planeamento integrado do território, nomeadamente com a reorganização das cidades e do espaço rural. Iria agora brevemente passar sobre as várias fontes energéticas para nós termos uma compreensão do que se está a passar. O meu posicionamento aqui, o pior que podemos cometer no debate sobre energia é pôr umas energias contra as outras. Meus senhores, nós vamos precisar de todas as energias que existem se queremos ter uma vida sustentável no nosso planeta. E a questão crucial aqui tem a ver com uma das grandes tendências que atravessa a matriz energética, é apostar nos recursos endógenos. É produzir a energia o mais perto possível do local onde ela é consumida. É por isso que as energias renováveis aí podem ter o seu papel. Em Portugal, o petróleo representa 43% do consumo de energia primária, é ainda muito competitivo, mas os preços estão a subir. E atenção, esta tendência é crucial, é por isso que quando se debate a questão das energias renováveis não podemos olhar para o que se passa hoje. Temos que ter um horizonte a médio e longo prazo. Os preços do petróleo tendencialmente vão subir. Os preços das energias renováveis, sobretudo da eólica, da solar, estão a descer e a descer constantemente em função dos avanços tecnológicos que estão a ser desenvolvidos. E, portanto, nós não podemos ignorar isso. A outra questão é do gás natural, representa 20% do nosso consumo. Aqui a aposta que eu penso que o país deve fazer é, sobretudo, nos recursos endógenos, ver se eles existem, mapear, peço desculpa, e pô-los ao serviço do desenvolvimento. O carvão é o mais poluente dos combustíveis fósseis, representa 8% da nossa matriz, mas é extremamente importante substituí-lo e, se existirem recursos endógenos de gás, eu penso que isso será uma aposta estratégica de futuro. Sobre a energia nuclear, eu não tenho nenhum preconceito em relação à energia nuclear. Ela é responsável por 16% da produção da eletricidade no mundo, mas há problemas de segurança, como referi, que se colocam sistematicamente. O desastre de Fukushima implica que vai haver um arrefecimento, portanto, na sua utilização, e esse aspecto é um aspecto muito importante. Ela é uma energia limpa, portanto, não gera CO2, mas eu penso que, na atual fase de desenvolvimento da indústria nuclear, é prematuro Portugal embarcar num projeto desse tipo. São excessivamente caros, como estamos a ver com a central de Olkiluoto na Finlândia, que derrapou, eram 3,6 mil milhões de euros, já vai em mais de 7,5 mil milhões de euros, e isto é na Finlândia, e, portanto, não resolve o nosso problema, porque uma central nuclear vai exatamente trabalhar em 20% da nossa matriz energética. A eletricidade são 20% da nossa matriz energética. E, a meu ver, o sistema de transportes, a reorganização dos transportes é realmente crucial, e a reorganização das cidades, e aí muito pouca coisa foi feita.
Depois, em relação às energias renováveis, mencionei, são responsáveis por 28% da produção doméstica no nosso país. Nós temos, em termos de eólica, 4.088 megawatts instalados. Atenção, quando discutimos os problemas das energias renováveis em Portugal, só mencionamos os custos, mas aqui tem que se fazer uma análise custo-benefício, porque a aposta nestas energias também criou um cluster tecnológico no país, que já exporta, criou emprego, adicionou valor e, portanto, não se pode desenvolver uma política energética sem se fazer uma análise custo-benefício apropriada. E isso muitas vezes tem falhado e depois inquina o debate. É evidente que a eólica tem uma desvantagem da intermitência e é por isso que a aposta nas chamadas redes inteligentes, que aplicam as tecnologias de informação à gestão dos fluxos elétricos na rede, é muito importante, porque a intermitência pode ser muito minimizada, porque elas ajustam a procura e a oferta. Depois, uma aposta muito clara também na energia hídrica. Nós só utilizamos hoje no país 50% da nossa capacidade hídrica, portanto há muita capacidade ainda que pode vir a ser utilizada, evidentemente tendo em conta também os impactos ambientais e outros, mas pode ser fulcral em termos de futuro. Nós temos 5.390 megawatts de potência hídrica instalada, mas é outra grande fonte doméstica de energia que nós não podemos ignorar. Depois há a energia solar, quer a térmica, quer a fotovoltaica. Eu sou das pessoas que partilha da ideia que a energia solar será uma das grandes energias deste século, por uma razão muito simples. Nós, em cada dia que passa, recebemos do Sol 8.000 vezes mais energia que toda aquela que o nosso planeta consome. E a raça humana, que é extremamente engenhosa e inventiva e criativa, está próximo de descobrir uma forma de converter esta forma de energia numa forma de energia útil, competitiva e eficaz. Há muita investigação ainda em curso, mas eu creio que ela será uma das grandes apostas deste século. E o nosso país, em termos de exposição de horas, tem mais de 3.000 horas anuais de exposição solar, é um recorde na Europa e, portanto, tem condições muito importantes para isso. Depois, relativamente à fotovoltaica, que é a conversão direta da radiação solar em eletricidade, também há muito pouca coisa feita. Eu não sou muito a favor da opção como as grandes centrais de Moura e Serpa, sou mais da utilização da energia fotovoltaica perto dos sítios em que ela é consumida, disseminada. Nós temos aqui também uma mudança do paradigma. Nós temos um modelo energético muito centralizado, baseado no petróleo, no gás e no carvão, com infraestruturas muito pesadas de distribuição, e este paradigma está em grande convulsão hoje. Nós vamos ter um sistema muito mais descentralizado, com contribuição de muitas outras formas de energia, geridas por redes inteligentes e onde os próprios consumidores podem também ser produtores de energia, se avançarmos nestes processos da microgeração e da utilização de recursos endógenos. Queria agora mencionar a biomassa. Nós somos um país que produz por ano mais de 7 milhões de recursos florestais, de lixo florestal, e, portanto, que não é pura e simplesmente aproveitado. Não só cria um problema em termos das matas, dos incêndios, como é uma potencial forma de energia que não é aproveitada. A aposta na biomassa, para mim, é também uma aposta estratégica no país. Podemos desenvolver as zonas do interior, fixar populações, dar emprego e desenvolver, digamos, estes recursos de uma forma criativa. E está em ascensão. Os biocombustíveis, nós temos no país muitos terrenos em pousio subsidiado. Eu defendo que o país se virar para o mar e aproveitar os seus recursos marinhos pode também dar um passo à frente, e as algas, nomeadamente as algas mais produtivas, podem ter condições excelentes de gestação nas nossas águas, porque têm uma incidência solar muito grande e têm características de salinidade apropriadas. A energia das ondas ainda está mais em investigação e desenvolvimento, embora nós tenhamos a central piloto onshore do Pico nos Açores e a experimentação da tecnologia Pelamis na Póvoa do Varzim. Estas algas, isto é uma fotografia tirada na central de Red Oak, nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona. É algas das mais produtivas que há. Elas podem gerar cerca de 45.000 litros de biodiesel por hectare por ano. E há vários tipos de algas que nós podemos tentar testar no nosso país, sobretudo no sistema offshore. Relativamente ao hidrogénio, fala-se muito de hidrogénio, é uma vertente energética. Aqui o segredo é combinar hidrogénio com oxigénio para produzir eletricidade, mas há muitas questões a nível da produção do próprio hidrogénio. A investigação está a avançar e, portanto, a questão das pilhas de combustível podem ser uma das potenciais soluções para o sistema de transportes. A cogeração, embora a cogeração
haja muitas questões relativamente à viabilidade económica, mas nós temos muito desenvolvido no país. A geotermia chamava a atenção para a Islândia. A Islândia é um país em que 100% da eletricidade vem da geotermia. É o melhor caso de aproveitamento de recursos endógenos no mundo em relação, portanto, à energia e à eletricidade consumida. Nós temos um caso paradigmático no nosso país, falamos muito pouco dos nossos bons exemplos, a ilha de São Miguel dos Açores, com a central, com as duas centrais que têm, cerca de 40% da energia já vem da geotermia e, portanto, é um exemplo que podemos disseminar no resto do país das boas práticas que podem existir. Portanto, para mim, o problema-chave é a questão dos transportes, com o consumo de 36% de energia, são o principal problema. Reparem que entre 90 e 2004 nós tivemos um aumento de consumo de 4,5% ao ano, portanto que não foi parado, uma espécie de consumismo com a expansão do parque automóvel, e é aqui que as políticas públicas têm que intervir para regular e dar uma outra direção mais correta. Nos últimos anos verificou-se esta tendência ligeira para a diminuição do consumo, em função do aumento dos preços dos combustíveis, e, portanto, é necessário consolidar essa tendência. Esta é a fotografia que eu vos queria mencionar, foi tirada este ano nos arredores de Washington, portanto, nas horas de ponta, e mostra, é uma fotografia térmica. Como vos disse, os motores de combustão interna, quando está no par, arranca, só têm uma eficiência de 15%. 85% dos combustíveis são pura e simplesmente desperdiçados. E eles estão aqui desperdiçados na forma de calor, que brilha nestas imagens em tons de amarelo e vermelho. É isto que nós temos todos os dias em Lisboa, no Porto, em Coimbra, nas horas de ponta, e em todas as grandes cidades do mundo. E, portanto, para nós, em termos de custos, são entre 2,5 a 3 mil milhões de euros por ano que atiramos à rua através deste desperdício energético imenso. E porquê? Porque nós apostamos no carro individual, não apostamos nos transportes públicos, deixamos as nossas cidades crescer sem planeamento, não temos uma, digamos, educação dos cidadãos para serem receptivos a estas transformações que são hoje absolutamente cruciais. Nós não podemos continuar com o nosso atual modo de vida sob a ameaça de podermos, no futuro, ter uma sociedade que não é sustentável. Portanto, em relação aos transportes, as soluções que eu estava aqui a divisar, desenvolver um novo paradigma para a mobilidade urbana, criar uma cultura com restrições na circulação, rever as políticas de planeamento e ordenamento urbano, educar os cidadãos para a utilização dos transportes públicos e uma melhor gestão da acessibilidade às cidades. E atenção, não há aqui panos quentes, há dois grandes modelos. Um modelo que nós temos é da indução dos transportes. Se nós tivermos mais autoestradas, nós vamos ter mais transportes. Se nós tivermos mais passeios, menos estacionamento, mais peões nas ruas, nós vamos ter um modelo de evaporação dos transportes, como várias cidades do mundo estão já a desenvolver, e é fazível. E, portanto, essa questão é uma questão que me parece também muito importante. Em termos, portanto, deste século, os transportes e a mobilidade são um ponto fundamental para atingirmos a chamada mobilidade sustentável, que invoca três vertentes: o ordenamento do território, a restrição do automóvel e os transportes públicos, as tecnologias, e eu penso que o país aqui tem uma aposta muito vincada em função de todo o desenvolvimento que foi feito nos últimos anos ao nível do sistema de ensino superior e da investigação, portanto, que está-se a desenvolver, mas eu chamava a atenção para a questão das políticas públicas. Nós não temos no nosso país nenhuma atenção em relação às políticas públicas. Nós temos um instituto que faça uma reflexão sobre as políticas públicas, que faça uma monitorização. Se olharmos para os países nórdicos, a Suécia, há mais de 300 anos, criou o seu Instituto de Políticas Públicas. E estas são as questões mais vitais do país. Como é que tomamos as decisões estratégicas? Como é que elas são implementadas? Qual é o reflexo das políticas públicas? E se nós não tivermos uma visão estratégica atrás das decisões que são tomadas, elas são tomadas de forma avulsa e provocam problemas graves depois no futuro. E um bocado da situação que o país vive hoje é reflexo, em muitas áreas, dessa ausência de reflexão estratégica e depois de monitorização das próprias políticas públicas. E no caso da energia, as políticas energéticas envolvem três vertentes. Tem que envolver a vertente económica, portanto a análise de custos-benefícios, a vertente das tecnologias, mas também tem que envolver a vertente estratégica. E é por isso que eu insisto na questão de vermos os nossos recursos, aproveitarmos ao máximo os nossos recursos e revertermos um pouco a situação que nós temos no país. Não vou perder muito tempo com as energias renováveis, mas vocês que têm acompanhado o debate que há no país entre os críticos e os defensores, os críticos
que dizem que a aposta nas energias renováveis foi uma aposta mal feita, com os sobrecustos, com a intermitência, enfim, invocam todo um conjunto de questões. E os defensores, que dizem que as energias renováveis, incluindo a hídrica, levou a uma redução da produção térmica, evitaram a importação de energia elétrica de combustíveis e que o preço da eletricidade em Portugal está em linha com a média europeia. E eu irei, muito brevemente, só dizer-vos, nós temos aqui nestas colunas a dependência energética, o que significa a totalidade de energia que o país consome que provém do exterior. Em 2005 temos ali 87%, vejam que há um declínio, chegamos em 2010 com 76%. Mostra que a aposta nas energias renováveis funcionou, há um declínio, digamos, dessa dependência energética. O segundo ponto que queria mencionar, se olharmos para os dados, os preços da eletricidade para clientes empresariais em Portugal são menores em Espanha e na União Europeia há 27. Para os clientes residenciais, até 2008 eram superiores à União Europeia, depois recuperaram, provavelmente com o recente aumento do IVA de 6% para 23%, já não será assim, e este é um setor em que tem que haver um certo trabalho. Quando olhamos para a posição de Portugal em termos do preço da eletricidade na Europa, ela está nos dois setores em consonância com a média europeia. Quando olhamos para o preço da eletricidade na estrutura de custos da indústria, ele é à volta de 1,7%. Portanto, não é por aqui que a indústria também deixa de ser competitiva e, portanto, está em consonância com a média europeia. Agora, nos clientes residenciais é que nós temos um problema. Se olharmos para Portugal, nós temos 2,6% do peso da fatura da eletricidade nos rendimentos familiares, a média europeia é de 1,8%, portanto há um certo trabalho a fazer, mas mais importante que isso é os combustíveis. Os combustíveis pesam 5,2%, muito acima dos 3,2% da média europeia. E se analisarmos desde 88 até hoje a evolução, o peso dos combustíveis aumentou na fatura das famílias portuguesas e o preço da eletricidade também, mas a da eletricidade muito menos. É por isso que eu digo que o problema dos transportes é o problema crucial que nós temos que atalhar. Em termos da estrutura da tarifa de eletricidade, 44% do que pagamos tem a ver com a energia e fornecimento, 24% com as redes, mas o grande problema está aqui, 32% é os chamados custos de interesse económico geral, os CIEG. E atenção, eu às vezes digo que vivemos num país de esquizofrénicos, porque há alguns anos atrás, quando foram feitos os CMECs e os CAIs, que significam apenas manter, quando o mercado foi liberalizado, manter o preço de privilégio para as centrais a gás e a carvão, que são combustíveis fósseis, o país aceitou isso sem nenhum problema. E agora, quando começou a apostar nos recursos endógenos, há uma convulsão nacional, porque as energias renováveis são muito caras. Vocês reparem que o que tem a ver com os CMEC, os CAI e a cogeração, para este ano estão previstos 1.000 milhões de euros e as energias renováveis 700 milhões de euros. E, portanto, são estas questões que têm que ser atalhadas. Eu sou a favor da competitividade económica das fontes de energia, mas não esqueçamos, quando os nossos recursos endógenos são matéria de uma aposta estratégica, nós temos que dar tempo para eles se desenvolverem. E se nós fizermos as comparações com o que se passa na Europa, nós vamos ver o que se passa. Aqui, nós temos aqui o pré das energias renováveis, baixam e sobem, mas a fatia é elevada, e depois dos CMEC, dos CAI e da cogeração, e, portanto, a meu ver, é preferível cortar nos subsídios para os combustíveis fósseis que são importados do exterior e apostar nos recursos endógenos do que matar tudo de uma só assentada. E quando olhamos para a comparação dos custos das tecnologias, a eólica onshore é competitiva já, quer com o nuclear, com o carvão e com o gás natural. Enfim, o solar ainda é muito caro, portanto tem aqui um problema de competitividade, mas nós temos que ter uma visão dinâmica do desenvolvimento, digamos, destas questões. E quando olhamos para a remuneração da eólica onshore na Europa, curiosamente Portugal é o país em que ela é menor. E, portanto, este aspecto também é um aspecto que tem que ser acentuado. Para além disso, os nossos contratos são de cerca de 15 anos, quando a maioria dos países europeus são cerca de 20, 25 anos. 15 anos da chamada feed-in tariff, do apoio dos subsídios para se desenvolver o cluster e depois deixar o mercado falar. Eu sou favorável a que se haja essa subsidiação, tratando-se de recursos endógenos do país, mas depois os contratos têm que ser temporizados, finalizados e deixar o mercado falar. Quando olhamos, portanto, Portugal, que futuro para as energias renováveis, nós vemos que há algumas incoerências em termos da microgeração.
da política fiscal, não existir um modelo integrado e uma visão para o futuro, falta uma autoridade técnica nacional. Nós passamos a vida a discutir se o nuclear é melhor que outra forma de energia. Nós não temos uma autoridade técnica nacional, provavelmente isso é um erro que nós tivemos no desenvolvimento das instituições do país. Por exemplo, a Holanda tem os que eles chamam em cada ministério os knowledge officers, que fazem a ligação com os mercados, com as tecnologias. Nós não temos nenhuma autoridade que faça a modelação do sistema e, portanto, a análise de custo-benefício para ter uma resposta baseada nos números. Depois, o resultado é a fatura a crescer, a Estratégia Nacional de Eficiência Energética continua em grande parte no papel, a ausência da comunicação com os cidadãos, que eu considero a questão fulcral, a dissonância entre a retórica política e a prática da administração pública. Portanto, a burocracia, como sabemos, mata as políticas. Aqui é uma visão para o futuro, nós temos que ter uma visão equilibrada, os críticos têm razão em alguns pontos, os defensores noutros, mas a aposta deve continuar, é um investimento no futuro. Nenhuma tecnologia energética se impôs sem este apoio inicial do ciclo feed-in, é necessário temporizar esse apoio, depois deixar o mercado falar, e a competitividade económica das fontes de energia é vital. A política de subsídios deve ser apenas pontual. Mas, portanto, Portugal tem aqui um elevado potencial para fazer esse aproveitamento. A eletricidade, como disse, não é o problema principal do país. Portanto, nós temos a geração elétrica, tem na sua base fontes exógenas e também tem fontes endógenas. Nós temos que reforçar estas e diminuir aquelas. Já somos um dos 10 países do mundo com maior produção elétrica a partir das renováveis. E vejam este dado que eu considero fulcral. Em 2010, 53% da eletricidade produzida no país proveio de recursos renováveis, contra 27% em 2008. Portanto, foi uma aposta que é consistente e que convém não ser morta à nascença. Há algumas variáveis sobre o setor elétrico que eu penso que nós temos que monitorizar, mas eu ia-me concentrar agora também nos recursos dos combustíveis fósseis e, sobretudo, em algumas propostas. Aqui é a questão dos transportes, a repensar a organização das cidades, o novo paradigma, a aposta nos transportes públicos, o novo paradigma para a mobilidade urbana. Mas ia terminar rapidamente mencionando o seguinte: nós temos em curso no país, sobretudo no onshore e no offshore, várias campanhas de prospecção para ver se há petróleo ou gás em Portugal. Porque o petróleo vai continuar a dominar a matriz energética mundial nas próximas décadas. E o país realmente nunca se preocupou com a potencialidade, sobretudo no deep offshore português. E qual é o ponto aqui? Se nós olharmos para a história geológica do nosso planeta, há 200 milhões de anos atrás, Portugal estava ligado aos grandes bancos do Canadá, antes da grande abertura do Oceano Atlântico. A geologia que nós temos no nosso país, no deep offshore, é similar à energia dos grandes bancos do Canadá, onde há alguns anos houve descobertas importantes, como os campos de Hibérnia e Terra Nova, têm mais de 1.000 milhões de barris de petróleo. E em 1985, a empresa norte-americana Pecton fez uma prospecção na bacia de Peniche, em Portugal, descobriu o que nós chamamos oil shows, portanto, amostras de petróleo, e as características desse petróleo são absolutamente iguais às que ocorrem do outro lado do Atlântico. É por isso que os nossos geólogos, os nossos investigadores acreditam que vale a pena, portanto, o país promover, digamos, estas campanhas de prospecção. O país não gasta nada com isso, são as grandes companhias que investem, assumem o risco, mas é muito importante mapear os nossos recursos e, sobretudo, ver o que é que se passa no sul do país, na bacia do Algarve, com a continuidade geológica que existe com o Golfo de Cádiz. O outro ponto que eu defendo, e tem a ver com a atual revolução de shale gas, do gás de xisto, nós temos na nossa coluna geológica no país rochas geradoras de petróleo e de gás, no Jurássico, no Cretácico, em várias das formações. E isto é um projeto que o país pode desenvolver, mapear as suas reservas de gás de xisto, de shale gas, em Portugal. E há 4 grandes áreas, estes carvões e argilas do nordeste do país, do Paleozoico, a bacia lusitaniana, a zona de Ossa Morena e toda a parte sul do país, onde as formações do Devónico podem ter características. E a primeira vez que eu lancei esta ideia, lembra-se numa conferência, a resposta imediata, nós nunca olhamos para isso, mas a resposta geral das pessoas, nós não temos shale gas. Isto está imbricado, digamos, no nosso cérebro, que o país não tem recursos, nem sequer olhamos para eles. Nós temos rochas geradoras. E atenção que isto são recursos que ficaram na própria rocha, não migraram. Nunca olhamos para isto. E, portanto, nós temos que ser abertos às novas ideias e verificar. E este é o slide final. É um desafio que eu penso que é para o futuro. Eu defendo um conceito estratégico para o país baseado no país arquipélago.
Nós, com a extensão da nossa zona económica exclusiva, hoje ela está contida na zona de Portugal continental e dos 2 arquipélagos. Reparem, se ela for estendida para 350 milhas náuticas, nós vamos ter uma zona económica exclusiva que é a linha amarela. Quer dizer, o território do país, comparado com o continente, aumenta 40 vezes. É uma espécie de grande Índia que está projetada no Oceano Atlântico. Nós temos recursos, e a começar pelo recurso geográfico, com a nossa posição excelente no cruzamento de 3 continentes e, portanto, e no centro do Atlântico. Com a abertura, com a ampliação do canal do Panamá, com as rotas de comércio, nós, se adicionarmos as rotas comerciais às rotas energéticas, podemos valorizar os nossos recursos. E em termos desses recursos, a amarelo está aqui indicado, esta é a maior mancha de sulfuretos polimetálicos do mundo. Está localizada no sul dos Açores. Nós temos depois crostas de níquel e de cobalto. As reservas mundiais de cobalto em terra são 15 milhões de toneladas. No mar são mais de 1.000 milhões de toneladas. E nós temos algumas dessas reservas na nossa zona económica exclusiva. Depois temos a verde, os chamados campos hidrotermais, que têm normalmente ocorrências de cobre, de ouro, de ferro e de outros metais. E temos estes vulcões de lama na bacia do Algarve. Portanto, era um bocado este desafio, mudarmos de paradigma, olharmos para o nosso território, olharmos para os nossos recursos, desenvolver uma nova perspectiva e atrair, no fundo, também investidores para o país sair da situação difícil em que está. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Grande responsabilidade a minha depois desta tão brilhante intervenção, mas queria felicitar o LIP pela escolha destes 2 temas, porque não é certamente por mera coincidência, mas há pouco, quando vinha de Évora para aqui, naturalmente não vinha eu a conduzir, vim a ler o Expresso. E se verificaram hoje o artigo do Miguel Sousa Tavares, ele fala precisamente, faz o elogio da política energética do governo socialista, e depois há uma chamada no texto que diz: mas como é que este país, que está a desistir da inovação, da investigação, da aposta, não sequer sabe produzir frangos nem melões? E esta pequena frase ilustra bem o preconceito que há contra a agricultura. Porque se há coisa que sabemos fazer, é precisamente produzir melões e frangos, porque são dos poucos produtos em que o país é mais do que autossuficiente. Nós produzimos 110% dos frangos que necessitamos e 130%, 140% dos hortofrutícolas de que necessitamos. Portanto, mas a imagem do país é que é exatamente o contrário. É que nós, na agricultura, não somos capazes de fazer nada, não fazemos nada, nem sequer capazes de produzir aquilo em que somos mais do que autossuficientes e somos, infelizmente, tão autossuficientes em tão pouca coisa. A agricultura tem muitas similitudes com aquilo que foi dito aqui a propósito da energia. Portanto, as mudanças mundiais, a mudança de paradigma, até as datas. O 2008 foi o ano de choque disto tudo, quando se percebeu que, afinal, a agricultura era algo mais importante do que poderia parecer à primeira vista. E todos os cenários da FAO, da OCDE, da União Europeia, pelo menos, nem que seja pelo menos no simples horizonte de 2020, todas elas são constantes. Portanto, há aqui uma alteração de paradigma que está centrado essencialmente nos novos países emergentes e particularmente na China, que está muito dependente da questão da energia e da questão do petróleo, porque quando sobe o petróleo, portanto, esta simples enunciação da tendência do crescimento da China para baixo dos 7%, isso implica imediatamente uma redução, uma expectativa de redução do preço do petróleo e dos principais custos agrícolas, e, portanto, tudo isso faz alterar as projeções, mas os cenários são basicamente estes. Nós estamos num planeta com recursos finitos, nunca Malthus ou o Clube de Roma foram tão revisitados como estão a ser nos tempos mais próximos. Nós sabemos que mais tarde ou mais cedo, isto é apenas uma questão de tempo, quer dizer, os recursos não satisfarão as necessidades de uma população mundial crescente e, portanto, o que temos de fazer é encontrar políticas, e é isso que está a ser feito neste momento ao nível da União Europeia, tentar encontrar uma matriz, um figurino da política que concilie a competitividade e a produção com a sustentabilidade. E este não é um exercício fácil. Com a diferença também, relativamente à energia, é que as opções internas
estão totalmente condicionadas pelas opções europeias, porque esta é a mais comum das políticas comunitárias e digamos, apesar de nas políticas comuns, na agricultura e nas pescas, há pouco alguém me falava que as pescas é sempre o setor tão esquecido e tem tanto a ver também com o mar, mas dizia eu que a margem de manobra dos Estados-membros é aqui muito pequena, ainda que ela exista, e, portanto, há aqui dois momentos de intervenção política. Primeiro, ao nível da negociação no plano europeu, e depois, definidas as regras de aplicação, a forma como elas são executadas ao nível nacional. E muitas vezes é imputado, aliás, é frequente dizer-se em Bruxelas, que quando as coisas correm bem na aplicação das políticas comunitárias, o mérito é dos governos, quando as coisas correm mal, a culpa é de Bruxelas. E às vezes acontece um pouco o contrário. Mas eu gostaria de vos dizer brevemente o que é que está em causa neste momento e o que é que se pensa relativamente ao futuro imediato na agricultura europeia, isto é, na agricultura portuguesa. Em primeiro lugar, o calendário. Nós estamos a discutir a reforma para o período 2014-2020, porque o atual período de programação acaba em 2013. O calendário que está perspectivado é o seguinte: a Comissão Europeia apresentou as suas propostas em outubro passado, o Parlamento Europeu, do qual tive a honra de ser designado relator, apresentará as suas propostas nesta segunda-feira mesmo. Tenho muita pena, António José, gostaria muito de estar no almoço com os embaixadores, mas é o dia precisamente da apresentação do meu relatório, dos meus dois relatórios em Bruxelas. E como sabem agora, com o Tratado de Lisboa estamos em contexto de codecisão, isto é, o Parlamento Europeu tem exatamente os mesmos poderes que os ministros da Agricultura, enquanto até aqui os ministros decidiam com base num parecer não vinculativo do Parlamento Europeu. A partir do Tratado de Lisboa, Conselho de Ministros e Parlamento têm exatamente os mesmos poderes de decisão, o que significa que só haverá reforma quando houver entendimento nas três instituições, incluindo a Comissão. Portanto, eu apresentarei os meus relatórios na próxima segunda-feira. Em princípio, haverá um período para os deputados apresentarem emendas e o período depois para estabelecimento de compromissos, e serão votados na Comissão de Agricultura em outubro ou novembro. E serão votados no plenário de Estrasburgo em dezembro ou janeiro. Portanto, nessa altura, o Parlamento Europeu terá a sua posição. Isto quer dizer que os relatórios que eu apresentarei amanhã serão os meus relatórios apenas, passarão a ser os relatórios da Comissão da Agricultura a partir de outubro, passarão a ser a posição do Parlamento a partir da votação no plenário. E como calculam, terei de convencer com as minhas propostas pelo menos metade de 754 deputados e fazer depois com que estas propostas possam obter uma maioria no Conselho. Portanto, o que, como calcularão, não é um exercício fácil, sobretudo quando a parte principal desse exercício vai estar na magna questão da redistribuição dos recursos financeiros. Porque o dinheiro, como costuma dizer-se, não faz a felicidade de ninguém, mas ajuda muito. E se é necessária na Europa uma política agrícola comum, e isso, obviamente, que defende Estados-membros como o nosso, porque se não houver uma política comum, haverão políticas nacionais. E havendo políticas nacionais, haverá quem tenha condições financeiras para as levar a cabo de forma menos ousada e haverá quem tenha restrições orçamentais maiores, como é o nosso caso, e, portanto, introduzia uma distorção de concorrência impressionante. Portanto, a primeira questão é esta magna questão da redistribuição. Porque, como sabem, a política agrícola, que foi um sucesso no pós-guerra, a Europa confrontada com a escassez de alimentos, a necessidade de alimentar um continente, enfim, destruído pela guerra e com todo o seu aparelho produtivo, criou uma política que era muito simples: estímulos financeiros, que a mais produzir, mais subsídios tem. E em poucos anos, esta política tornou-se num sucesso, porque da escassez, da penúria de alimentos, passou-se a uma fase de excedentes que depois, de uma forma absurda, foi necessário financiar a sua destruição. Porque a partir de um certo momento, quando existem excedentes, muitas vezes não há outra solução para evitar o aviltamento dos preços do mercado que não seja a sua própria destruição. E foi o período dos lagos de vinho e de leite e das montanhas de cereais, que muitas delas tiveram, portanto, havia mecanismos de intervenção que adquiriam os excedentes no mercado, eram armazenados,
ao fim de um determinado período de armazenamento, a maior parte iam, por exemplo, para a distribuição, cereais para a queima, vinhos para a destilação, etc. Mas foi necessário, por isso, inverter a lógica desta política. E essa lógica foi invertida a partir de 92 e está agora no momento crucial da sua viragem total. E qual é a viragem total? É acabar com o subsídio à produção, que conduziu ao hiperprodutivismo, muitas vezes com danos ambientais terríveis, porque cultivava-se aquilo que dava subsídio e não se cultivava aquilo que era necessário produzir onde havia melhores condições para produzir. E, portanto, isso levou à cultura de cereais em terrenos marginais, levou à hiperprodução de um conjunto de produtos que apenas eram produzidos, porque os agricultores não são estúpidos, têm uma lógica de racionalidade e quando existe um mecanismo de apoio que é rentável, eles utilizam-no. O que vai acontecer agora? Alterar absolutamente esta lógica. Ou seja, deixarão de existir ajudas à produção e passarão a ser atribuídas ajudas por hectare, dando liberdade aos agricultores para produzirem aquilo que quiserem, numa lógica que tem também um substrato liberal que é comum à maioria dos governos, ou seja, cada um produza o que quiser, tem aquela almofada de segurança que é um subsídio por hectare, com a diferença agora que vamos ter uma proposta orçamental para 27 Estados-membros, melhor dizendo para 28, porque a Croácia integrará, entretanto, a União Europeia, uma proposta que é 10% inferior ao orçamento atual, que foi distribuído por 15, e ainda por cima, quando existem grandes reticências dos Estados-membros em perder muito do seu atual envelope. O que é que isto quer dizer? Enquanto no passado o envelope de cada Estado-membro foi calculado em função das quantidades que produzia, e, portanto, aqueles que eram muito produtivistas tinham envelopes enormes. Eu dou-vos apenas um exemplo, muito elucidativo, tem a ver com a produção de cereais, por exemplo. Cereais, trigo, na bacia de Paris, é fácil chegar às 9, 10 toneladas por hectare. Em Portugal, enfim, ter 3 hectares, 4 hectares nos barros de Beja é uma excelente produção. Quando se tratava de compensar os agricultores, o agricultor francês recebia o subsídio vezes 10 toneladas sobre o mesmo hectare, onde tinha tido os mesmos custos de produção que o português, que, na melhor das hipóteses, só produzia 2, 3 hectares. Além disso, nós somos deficitários em cereais, é aliás o calcanhar daquilo da nossa agricultura, não recebemos restituições à exportação. O agricultor francês que exportava recebia ainda as restituições à exportação. Isto quer dizer que numa política que era teoricamente igual para todos, não é igual para todos, o que fez com que, por exemplo, hoje, que ainda estamos, digamos, no quadro financeiro dessa época, quer dizer, por exemplo, que um agricultor belga, holandês, recebe 450 euros por hectare em média, um agricultor português recebe 186 hectares em média, um agricultor letão recebe cerca de 70 euros por hectare em média. Portanto, existem distorções que vão desde Estados-membros que têm ajudas médias de 70 euros por hectare até Estados-membros que têm ajudas médias perto dos 500 euros por hectare. E, portanto, fazer a redistribuição, o reequilíbrio dos apoios, implica naturalmente que uns recebam mais, mas que outros passem a receber menos. Se é fácil contentar os que vão receber mais, imaginarão que não é fácil convencer aqueles que têm de pagar a fatura. E uma das minhas preocupações, e na proposta que tive, foi de fazer uma alteração à proposta da Comissão, porque a proposta da Comissão é muitíssimo tímida. A proposta da Comissão propõe, e ainda que tenha sido definido que a redistribuição é um dos objetivos, propõe que essa redistribuição se faça apenas da seguinte forma: que um Estado-membro, até 2020, receba a diferença entre a sua situação atual e 90%, um terço da diferença entre a sua situação atual e a média comunitária. O que quer dizer que um pequeno aumento e uma pequena fatura a pagar pelos países que são os grandes beneficiários. Que mesmo assim eles têm dificuldade em aceitar, porque não é difícil em nenhum governo ir explicar ao seu país, aos seus agricultores, que as suas ajudas vão ser reduzidas para que os Bálticos, a Polónia, a Roménia ou Portugal
passem a ter um montante mais elevado. De qualquer modo, a proposta que fiz, e que até agora tem tido boas reações, aponta para uma ligeira diferença deste mecanismo, fazendo com que o mecanismo de aproximação à média seja maior e que a distribuição seja feita proporcionalmente pelos envelopes nacionais dos principais beneficiários, mas o que significa que, por exemplo, para Portugal, isso implicaria um acréscimo do envelope no primeiro pilar de 350 milhões de euros, mas implica, por exemplo, para a França, uma redução anual de 300 milhões de euros. Portanto, trata-se para atenuar um pouco esta diferença e, mesmo assim, esta atenuação vai permitir que, mesmo assim, depois de sua aplicação, Estados-membros da União fiquem 35% abaixo da média e outros fiquem 60% acima da média. Mas, portanto, num reequilíbrio, do meu ponto de vista, modesto, para muitos daqueles que me vão criticar, uma proposta completamente revolucionária. Vamos ver qual é o ponto de equilíbrio que vamos encontrar nesta magna questão da redistribuição. Mas uma das questões, talvez a mais importante de todas, tem a ver com a introdução daquilo que se chamará o greening. Isto é, as ajudas do primeiro pilar, as chamadas ajudas diretas à produção, passarão a ter uma componente que será financiada em função de um conjunto de compromissos de natureza ambiental. Isto é, os agricultores terão de dar um contributo acrescido para o ambiente para justificação das suas ajudas, para legitimação dos pagamentos, porque é que a sociedade, porque é que o contribuinte paga a um setor da produção. Não agora já pelo que ele produz, mas pelos serviços ambientais que eles prestam. E também não tem sido fácil, como imaginam, definir no primeiro pilar, à escala comunitária, desde o Ártico ao Mediterrâneo, do Mar Negro ao Atlântico, um conjunto de medidas que sejam comumente aplicáveis e que sejam facilmente controláveis. E, portanto, sobre esta questão do greening, tem incidido parte substancial da discussão. Enfim, também introduzi alguns mecanismos de simplificação. Dou-vos apenas um, por exemplo. Uma das questões que a Comissão propõe é que, no futuro, cada exploração deve reservar uma chamada EFA, uma Ecological Focus Area, portanto, uma zona de interesse ecológico, para promover a biodiversidade, ou seja, para que os insetos, os mamíferos, enfim, tenham um espaço vital. Cada exploração deverá reservar 7% de área não agricultável. Os pequenos bosques, as pequenas zonas de proteção, etc. Ora, isto faz todo o sentido na planície central europeia, portanto, que tem solos fantásticos agrícolas que se espalham por aqueles países todos e que vão até à Rússia, onde, de facto, uma agricultura intensiva praticamente limita a biodiversidade de uma forma violenta. Mas aplicar 7%, por exemplo, no nosso caso, em que temos como áreas produtivas, pequenas manchas no Alentejo, a Lesíria do Tejo, nas zonas mais produtivas, que são 5% ou 6% da nossa superfície agrícola, digamos, impedir que elas sejam utilizadas para a produção, significa um condicionante de competitividade enorme. E esta questão está a gerar também uma enorme controvérsia. Enfim, eu procurei introduzir algumas medidas, por exemplo, desde que 2 agricultores juntem as suas zonas de interesse ecológico, reduzir essa percentagem de 7 para 5 para estimular a constituição de corredores, porque os corredores é o melhor para a biodiversidade, e a possibilidade, por exemplo, de, em alternativa a essa manutenção dessa zona não produtiva, haver a produção de proteaginosas. Porque a União Europeia, como sabem, é totalmente deficitária em proteaginosas. Nós importamos imensa cereais, milho, sobretudo soja, para a alimentação animal. E no caso da soja, com um problema adicional, é que a União Europeia não aceita organismos geneticamente modificados. E hoje em dia, 80% da soja mundial é geneticamente modificada. Quer dizer que a União Europeia está a recorrer à importação de 20%. Só pode importar dos 20% da soja que não é geneticamente modificada, o que implica custos adicionais de produção que tornam praticamente ou dificilmente competitiva a nossa pecuária. E uma pecuária que necessita dessas proteaginosas para a alimentação e que compete, por exemplo, com a carne da América Latina,
onde a criação é feita em extensivo. Eu dou-vos apenas um exemplo. Eu visitei há pouco tempo, há poucos meses, o Brasil. Estive numa exploração brasileira que, em puro extensivo, basta soltar as vaquinhas e ir lá depois apanhar os bezerros para a fase de engorda final. Portanto, tinha 80 mil cabeças. Para ter uma pequena ideia, o efetivo pecuário de Portugal de bovinos, na sua totalidade, deve rondar as 400 mil cabeças. Portanto, 4 explorações daquelas, sem custos de produção, implicam praticamente a totalidade do nosso efetivo. E quando o Brasil, por exemplo, sem necessidade de aumentar a área de produção, apenas com melhoramento de pastagens, pode duplicar a produção. Portanto, o que significa, deste ponto de vista, os riscos sérios que algumas atividades na União Europeia encontram, mesmo com uma política comum que financie e que dê estímulos à produção. Portanto, enfim, seria fastidioso falar-vos da totalidade das propostas, mas gostava de chamar a atenção a outra que acho que é estratégica para Portugal. A Comissão propunha, na sua proposta, que deixassem de ser elegíveis para o futuro os investimentos em novos regadios. Ora, num país como o nosso, e sobretudo depois da decisão dificilmente de compreender do atual Governo ter suspendido as obras do Alqueva. Portanto, nós estamos, o Alqueva, permitam-me só este pequeno parêntese, apenas a conclusão do Alqueva e o oceano do olival que nele se instalou provocou que passássemos, em menos de uma década, de 40% do nosso autoabastecimento em azeite para 100%. Portanto, apenas isso, quando temos instalados apenas 40 mil hectares dos 110 mil. E os 110 mil hectares do Alqueva são 110 mil dos 3 milhões de hectares do Alentejo. Portanto, precisamente depois de se ter investido em toda a infraestrutura, foi repor estradas, fazer barragens, centenas de quilómetros de grandes canais, milhares de quilómetros de pequenos canais, reinstalar populações, ou seja, depois de toda a infraestrutura estar montada, a irrigação é suspensa. Portanto, o que é uma coisa absurda. E, sobretudo, quando a União Europeia se preparava agora, de uma forma absurda, para manter a elegibilidade para os novos regadios apenas para os novos Estados-membros. O que quer dizer que os velhos Estados-membros, entre os quais Portugal, a partir de 2014, não teria acesso a elegibilidade ao investimento de novos regadios. Obviamente que essa é uma das propostas de alteração e com a qual tenho a certeza que conto com maioria suficiente para dela fazer vencimento. Mas há um outro conjunto de mecanismos importantes para uma futura política de governo. Enfim, eu fico muito satisfeito o facto da agricultura, a par da energia, ter tido esta prioridade no LIP, significa que ela constituirão seguramente prioridades do governo. Há outros instrumentos muito úteis, por exemplo, 2 nos quais me empenhei muito nas minhas propostas, têm a ver com o rejuvenescimento do empresariado. Nós temos um problema terrível na Europa e em Portugal do envelhecimento dos novos empresários. E um envelhecimento, obviamente, associado a baixas qualificações. Para o rejuvenescimento do empresariado, proponho um conjunto de novas medidas. Uma delas, que me parece a mais eficaz e que é inovadora, é para resolver o problema do acesso à terra. Porque o problema para um jovem qualificado é aceder à terra. Porque comprar terra, se ela não vem da família, é impossível. E alugar terra é quase impossível, porque nós temos uma lei do arrendamento rural que felizmente protege muito o rendeiro, mas acaba por liquidar o funcionamento do mercado, porque há uma grande retração em colocar terras no investimento. Portanto, qual é a medida que eu proponho? Eu proponho que passe a ser elegível no Programa de Desenvolvimento Rural a possibilidade de um jovem contrair um empréstimo para pagar 10 anos antecipados de renda, o que quer dizer que pode chegar junto do proprietário dizendo que paga a renda antecipada de uma só vez de 10 anos, que é o que diz a lei portuguesa, ficando a garantia do empréstimo e o pagamento dos juros a ser pagos pelo Programa de Desenvolvimento Rural, que neste momento tem 95% de cofinanciamento europeu. Portanto, com praticamente a ausência de custos para o erário público e, ao mesmo tempo, propor uma medida de cessação de atividade para as pessoas com mais de 65 anos que cedam a exploração a um jovem ou a um novo entrante, quer dizer, mesmo que não seja jovem, mas a alguém que não tenha tido atividade agrícola precedente, desde que se instale nessa exploração, haver um mecanismo de cessação que pode ir até 35 mil euros. Quer dizer, haver um mecanismo que em 65 anos e se reforma,
se entregar a sua exploração arrendando-a, ou vendendo-a, ou cedendo-a de outra forma, tem um incentivo adicional que permite o rejuvenescimento, para além de um conjunto de mecanismos que são muito importantes para a agricultura portuguesa, onde, sobretudo a norte do Tejo, onde predomina o minifúndio, e um dos nossos problemas de competitividade é o problema da dispersão, da fragmentação das explorações e da sua reduzida dimensão. Haverá também um estímulo para aqueles agricultores que cedam as suas explorações para efeitos de reestruturação, ou seja, várias que possam constituir uma viável para que se instale um novo agricultor, haver também um mecanismo elegível no quadro do desenvolvimento rural. Ainda, enfim, como calcularão, portanto, são mil páginas de relatórios, com centenas, não estou a escolher as 2 ou 3 que me parecem mais importantes para uma futura ação governativa, que tem a ver com, e isto vai ser completamente novo, um regime novo para os pequenos agricultores. Precisamente porque neste contexto em que a volatilidade dos preços, a instabilidade dos mercados, a incerteza em momentos de crise quanto aos fornecimentos, é necessário estimular as pequenas economias locais, os mercados de proximidade. Haverá apoios para estimular esses mercados locais e para a pequena agricultura através de um mecanismo de apoio simplificado que permite não só isentar os pequenos agricultores, considerando como tal aqueles que recebem ajudas até 1.500 euros por ano, de um conjunto de exigências de natureza burocrática que estimulem não só as pequenas produções, como a comercialização, desde que entrem pelo menos 2 atores nesta cadeia. Tínhamos em Portugal cerca de 90.000 produtores de leite. Hoje devemos ter em Portugal menos de 10.000 produtores de leite. Só que os 10.000 produtores de leite produzem o dobro do leite que produziam os 90.000 produtores de leite. Fizemos um ajustamento estrutural fantástico. Temos setores como o vinho, como o setor hortofrutícola, onde se fizeram milagres em termos de o que é hoje a sua auto-organização, o que é a capacidade transformadora, os padrões de qualidade. Ou seja, isto tudo fez-se num curtíssimo espaço de tempo, sujeito a uma concorrência tremenda. Entramos no clube, digamos, da primeira divisão, onde foi necessário competir. Fizemos uma reestruturação fantástica de 600 ou 700 mil explorações para as cerca de 200 mil que existem hoje. E fez-se isto sem que tivesse ocorrido uma revolução em Portugal. E produzimos mais do que produzíamos nos anos do que os saudosistas do passado costumam dizer, quando a agricultura era boa, de que eu me lembro que sempre vivi no campo. Eu lembro-me dessa agricultura, que tinha 50% da população ativa, mas eu lembro-me de amigos meus, lembro-me de um caso, e permitam-me que vos cite, de um amigo meu da infância, que se recusou a ir fazer o exame da 4ª classe porque se envergonhou de ir à sede do Conselho porque nunca tinha calçado uns sapatos. Em casas onde nunca tinha havido energia elétrica, onde a maior parte dos filhos não iam à escola, onde o nível de rendimento era baixíssimo e o salário era pago em litros de azeite, em porco, e, portanto, isso hoje é impossível. Portanto, nós temos hoje, mesmo assim, uma agricultura que só a atividade produtiva representa pouco, 1,6% do PIB, mas que representa 10% do emprego. E quando lhe agregamos o complexo agroflorestal, são 5,5% do PIB e quase 15% da população ativa. Nós temos, por exemplo, ainda outro dia comparava estes números, nós exportamos em quantidade 1/5 das exportações de vinho espanholas. Mas 1/5 das exportações de vinho espanholas, são as portuguesas, em valor são igual a 5 vezes aquilo que a Espanha exporta. O que quer dizer que 1 litro de vinho nosso, em média, está bem que o vinho do Porto tem um papel importante, mas exportando 1/5, temos o mesmo valor. Portanto, há um conjunto de setores, nós temos um enorme potencial, temos gente que já revelou ser capaz de enfrentar dificuldades enormes e uma adaptação e uma estruturação decorrente da integração europeia. Vamos ter uma política agrícola comum que, apesar de tudo, vai ser mais favorável do que no passado. Eu estou até mesmo convencido, e esse é um dos meus objetivos enquanto relator, é que num quadro financeiro onde o orçamento da União vai baixar substancialmente, pelo menos a proposta da Comissão aponta já para uma redução de 10%, em que vamos distribuir este orçamento não por 15, mas por 28 Estados-membros, e eu estou absolutamente convencido que Portugal vai sair com um envelope financeiro superior àquilo que tem neste momento. Portanto, num quadro de uma negociação desta natureza, portanto, vamos ter novas regras, vamos ter princípios que são mais ajustados à realidade portuguesa, vamos ter um envelope financeiro,
enfim, que não é tudo, mas que ajudará alguma coisa. Vamos ter um conjunto de elegibilidades nos investimentos, no apoio a certos setores específicos, no apoio às zonas desfavorecidas que se adequam à nossa realidade, e depois é preciso termos um governo que saiba aplicar à nossa realidade concreta e que saiba executar estas medidas de uma forma eficaz. Enfim, estou certo, António José Seguro, que o futuro governo do PS é isso que fará. Muito obrigado. Muito boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Eu, desde já, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de poder discutir e, mais que tudo, ouvir Vossas Excelências. De facto, não me arrojo a ter os conhecimentos que nem um nem o outro demonstraram em cada área. A minha especialidade é, de facto, a biologia e aquilo que eu venho aqui falar é de um exemplo concreto, neste caso, o caso da Ilha da Madeira, e do ponto de vista de quem entrou há relativamente pouco tempo na política e, portanto, está mais que tudo a aprender do que a lecionar. Esta oportunidade é uma mais-valia por 3 razões. Primeiro, porque as regiões insulares e o intercâmbio alargado é extremamente importante, sob pena de, basicamente, ficar cozido na mesma água do splendid isolationism. Ou seja, das ilhas nós precisamos regularmente do contacto com o resto da nação e acho que o resto da nação também precisa de saber das nossas realidades nas ilhas, com mais regularidade. Porque a nível nacional a Madeira deve ser regularmente promovida, e existem madeirenses muitos que não equacionam, e desculpem a política, a Madeira com um partido específico, o PSD, e em terceiro lugar, porque eu pessoalmente também sou novo nestas andanças, isto é uma oportunidade de ganhar a experiência. O agradecimento também se estende ao LIP, à professora Helena Freitas, que amavelmente me introduziu como orador, e ao Dr. Reinhard Naumann, que proporcionou este contacto do FES. Uma vez que a minha visão é regional, e justamente por usar essa região como exemplo em relação aos temas em apreço, agricultura e energia, na expectativa que esse exemplo contribua para a reflexão nacional e europeia das políticas nesse setor, serei relativamente breve, pois a discussão acho que será mais importante neste fórum. Farei em breve um apanhado do ponto da situação na Madeira, discutirei brevemente o que penso ou que possa ser melhorado e finalizarei com uma breve conclusão. A chanceler Angela Merkel observou há não muito tempo publicamente que o aproveitamento dos fundos estruturais europeus na Madeira foi muito eficiente, tendo gerado muitos e bonitos túneis, palavras da doutora Merkel, mas nada tendo aportado para o aumento da produtividade regional. De facto, e muito embora eu não seja um fã da senhora Merkel, eu subscrevo estas palavras. Em relação à agricultura, por exemplo, houve uma proliferação de alegados caminhos agrícolas, todos bem alcatroados, no entanto, que fracionaram o território e, de facto, pouco são usados para a produção e o escoamento dos produtos. Portanto, acho que não é um investimento sensato. E a pergunta a fazer então é se relativamente à agrícola e à energia a Madeira melhorou nos últimos anos. E aqui a resposta é tão simplesmente que sim. A Madeira melhorou, sem sombra de dúvida, como todo o país, mas logicamente eu tenho um mas. E vou resumir brevemente as principais críticas. O processo de implementação de renováveis começou tardiamente, como aliás em todo o país. Somente nos últimos 2 anos é que as centrais fotovoltaicas foram implementadas. Basicamente, nos últimos 2 anos apareceram 2 centrais na Madeira. De facto, elas apareceram e de uma forma quase invisível para o público da Madeira, não sabendo bem quando e como é que esse investimento foi feito. E levando algumas dúvidas em relação ao processo de adjudicação. Em terceiro lugar, muitos dos indicadores relevantes em relação à energia na Madeira não são facilmente acessíveis, ou seja, publicamente não são facilmente acessíveis, é difícil encontrá-los. E em último lugar, a eficiência energética não é somente um problema na produção, mas também, como disse perfeitamente, no consumo. A maioria dos edifícios públicos
e privados não têm eficiência energética, mesmo os construídos recentemente. O que, logicamente, faz com que haja muito trabalho ainda a fazer também na região autónoma. Em relação à agricultura, os problemas são relativamente parecidos. De facto, a produção agrícola tem aumentado, mas continua a ser essencialmente um setor de subsistência com muito poucas empresas a laborar a tempo inteiro. A percentagem de empresas a laborar em tempo inteiro ou de explorações é reduzidíssima. A queixa principal dos agricultores, e eu acabo de orientar 2 finalistas de um set em agricultura biológica, é de que a atribuição de subsídios é lenta, burocrática e, em especialmente, o pagamento é tardio, levando muitos empresários agrícolas a não fazer uso destas oportunidades. Isto é uma perda de recursos que, de facto, é pena. O nível de formação dos agricultores, como tinha dito perfeitamente, é muito baixo, em média. Isso leva a que a produção seja essencialmente dirigida aos produtos tradicionais, de baixo valor acrescentado, como seja a batata, lá se chama semilha, e a batata doce. Excetua-se aqui, logicamente, o vinho da Madeira, o qual tem uma indústria transformadora ajusante e, de facto, está bem neste momento. Aliás, agregou-se agora há uns 7 anos para cá o vinho de mesa, que tem tido um sucesso tremendo e, portanto, aí tem sido seguida uma política muito positiva, a meu ver. Logicamente, a Madeira tem um outro problema que também foi mencionado, que é a fracionação do território. O antigo sistema de colonia e a subdivisão das heranças levaram a um enorme fracionamento das áreas de exploração agrícola, sendo este um dos principais obstáculos a uma exploração racional e eficiente, especialmente tendo em atenção a orografia difícil que a Madeira representa. Em quinto lugar, tenho que falar no escoamento dos produtos, devido à orografia difícil, em conjunto com a dispersão espacial dos produtores, e esse escoamento não é rentável, e de facto isto leva, no dia a dia, a que um enorme número de produtos agrícolas apodreçam, pura e simplesmente, sem nunca serem recolhidos. A atual crise, como é óbvio, acentuou este problema, levando a um retorno de muitas pessoas à agricultura de subsistência, no entanto, a uma agricultura de enxada na mão e não a um aumento do empreendedorismo agrícola. Ora, que outras características é que a Madeira tem que são importantes neste contexto? Em primeiro lugar, convém mencionar que o turismo é, de longe, a principal atividade económica geradora de recursos. No âmbito do turismo, é o turismo da natureza um dos principais atrativos. Algum de mar e tranquilidade dentro dos próprios hotéis, mas o atrativo principal, a diferenciação do produto de Madeira, é essencialmente feito através da natureza que ela detém. E na natureza, a paisagem rural é uma componente importantíssima da mesma. Não é só a natureza intocada, mas é, de facto, a paisagem rural, a paisagem cultural, nascida há centenas de anos e construída naquela ilha pelo esforço laboral dos seus habitantes. Isso é um dos atrativos, é aquilo que diferencia o produto. E é um contributo real da população para a mais-valia que esse produto turístico tem. O problema é que essas mais-valias são pouco ressarcidas. Os concelhos rurais, e é isto que eu deixo aqui também um raciocínio, ou a pensarmos em conjunto, os concelhos rurais têm benefícios somente marginais em relação a essa atividade. Voltando à energia, ainda o seguinte, sendo a Madeira um território pequeno, e em especial, e isto agora já estou na parte das possíveis soluções, em especial a Ilha do Porto Santo, e de facto até estão a desenvolver políticas nesta direção, faria sentido fazer dos mesmos áreas piloto de teste de tecnologias sustentáveis. Ou seja, aquela ideia de que o planeta tem recursos limitados, nas ilhas é muito mais verdade que em qualquer outro sítio. Consequentemente, as ilhas são, por natureza, os sítios certos para testar tecnologias novas, testar modelos de gestão e implementá-los ou modificá-los, caso assim seja necessário.
E faz todo o sentido que as ilhas, com isso, possam dar um contributo ao todo nacional. Ou seja, elas se integrem, de facto, na política nacional, dando o seu contributo e a sua mais-valia. Isso não está a acontecer neste momento, justamente por causa de um certo splendid isolationism feito na região. Depender, como depende ainda, essencialmente, de energia térmica, é complicado numa ilha em que todo o combustível, por exemplo, vem por via marítima, tem que ser com transfega, com os riscos que isso acresce. Já tivemos derrames, portanto, tem problemas esse tipo de tecnologia. O outro ponto, e eu tenho que fazer aqui o ponto para a área da tecnologia e da investigação. A Madeira é região nacional com menor investimento em IT em todo Portugal. E Portugal já tem um investimento muito baixo em IT em relação aos restantes países europeus. E a Madeira está na cauda disso em relação a todo o país. Mas não só um bocadinho, bastante. Até agora, a maioria dos projetos e estudos nesta área, mesmo aqueles em que a Madeira os comissionou, foram comissionados a grupos externos sem ter em conta as capacidades internas instaladas, ou sem sequer ter um planeamento estratégico desta área a médio prazo, de forma a produzir equipas competitivas que contribuam, de facto, também para o todo nacional e europeu e não sejam somente consumidores daquilo que os outros fazem. Portanto, no fundo, a ideia que eu vos queria deixar aqui é uma de dupla estratégia. Prosseguir um modelo de sustentabilidade agrícola, ambiental e energético, utilizando as ilhas, e logicamente que defende a minha dama a Ilha da Madeira como modelo, como região piloto, mas simultaneamente criando na região a fixação de profissionais que possam avançar essas ideias e com isso contribuir para a nação. Muito obrigado.